Aleluia, na Shalom de Deus, abre-se os portais e entrará o Rei da Glória. Quem é este? O Deus forte e poderoso, ele é o Rei da Glória. Eu sou irmã Sara em Cristo Jesus, do Ministério Sarando Feridas, e hoje nós vamos tratar um assunto poderoso de como entrar pelo Espírito Santo a frequência da abundância, a frequência do dinheiro, as frequências das coisas palpáveis também que o Senhor deixou nessa terra. Mas nós vamos, primeiramente, fazer o convite para que Ele continue conosco, o nosso amado, querido Espírito Santo de Deus. Pai, nós convidamos aqui no carro-chefe o nosso mentor, mestre Espírito Santo, para que ele nos instrua, nos corrija, admoesta, nos facilite, Pai, a compreensão da tua virtude, da palavra de Yeshua, Jesus Cristo Salvador, para que aquele que ouvir seja, Pai, com a kavaná aberta, a intenção verdadeira de Cristo para todas as coisas em Cristo Jesus. Amém? Então, o nosso mentor está aqui, toda a comitiva angelical também está aqui, como também já chegou aí na sua casa, seja na nação que você está, em território do norte, do sul, do leste, oeste. Ele já chegou, certo? Então, a palavra ápice aqui, pode abrir sua Bíblia se você puder, em Provérbios 3:18, que a sabedoria é a árvore que oferece vida a quem o abraça. Quem a ele se apega será muito feliz. Então, essa aqui é um corredor para a gente entender três chaves importantes aqui. Você tem que ter a sabedoria que vem do alto. E como é que ela é? Ela é uma árvore. A Nova Jerusalém tem uma árvore no centro. Em Apocalipse fala da árvore da vida, que ali tem as folhas para nos alimentar, nos adestrar, nos ensinar de muitas coisas. Você sabia disso? Então, a palavra-chave é aqui, ó. A sabedoria é a árvore que oferece vida. Então, se a árvore que oferece vida, o que tem nessa árvore? Temos raízes. Nós vamos chegar já daqui a pouquinho. Então, a primeira chave para a gente tirar e abrir a essência dessa abundância chama-se dor. Anota aí. Como isso, né? Você vai fazer uma análise do seu corpo físico, tá? Então, muitas das vezes, tem coisas que estão travadas, tem coisas que estão estagnadas, paradas, porque no corpo físico tem dor. Não estou falando da enfermidade, que é uma enfermidade do espírito, tá? Que está ali alojada, que médico às vezes analisa, não encontra nada. São enfermidades espirituais. Sai espírito de enfermidade, sai espírito de aflição. Você pode declarar isso, certo? Então, eu, pelo Espírito Santo que ele me ensinou aqui, ainda algumas horas atrás, ele me pediu para anotar alguns pontos importantes, dores que fazem travar algumas coisas na sua vida. Talvez você tenha, talvez não. Eu já vou lhe explicar. A primeira é a dor de cabeça. Então, é um martelo que tine. Essa dor de cabeça, às vezes são noites mal dormidas, existem várias sequências. Mas ela está continuamente, não para, passa meses essa dor de cabeça não passa. É alguma coisa que você tem que ser analisada. Às vezes é uma coisa com pai, com mãe, com tio, com parente, alguém que você já trabalhou há alguns anos atrás ou décadas. Coisas que você fez que não ficou legal, não agradou, ainda existe uma pendência ligada no mundo espiritual, mesmo que você já confessou o pecado, já liberou perdão e tudo isso. Mas o nosso adversário, ele vai sempre ir nas cortes celestiais querer trazer uma acusação. Se não é sua, mas da sua parentela e vai nos atingir, porque nós estamos na mente de Cristo na altura, na largura, na profundidade, no conhecimento, certo? Então, se você tiver uma dessas dores, primeiramente a dor de cabeça, que é um sino que tine, que está ali latejando, ou na parte frontal, ou na parte da nuca, ou dos outros dois lados, simbolizando a enxaqueca, é alguma coisa pendência ainda
dos antepassados. A segunda dor é a dor abdominais, né, que está no estômago, dá uma gastrite, dá uma ânsia de vômito, dá uma náusea. E isso também tem ligação com a parte matriarca e patriarca de pessoas que fizeram mau uso do dinheiro. Aí é o nosso segundo cérebro, as nossas emoções abaixam a vibração. E automaticamente, tendo dor, abaixa a vibração. E quem tem legalidade para ficar perturbando a nossa mente? Os Exus, os guias, os magos negros. Porque essa vibração debaixo de 200 Hz para baixo é um perigo. Você pode estar em êxtase de abundância no outro dia zero. Isso faz parte da natureza humana. Então, vai o que? Agir nesse estômago, ansiedade, preocupação com o futuro que nem até o dia da manhã. Então isso aqui tudo o Senhor me deu, ainda hoje, esse conhecimento para lhe abundar. Porque eu também passo por situações que você também passa, somos normais, somos humanos. Mas quando tem conhecimento por base bíblica, a gente vai se aperfeiçoando e melhorando, tá? A terceira é dores da coluna. Queridos, tem 33 vértebras. Elas não estão ali à toa. E cada uma tem uma função específica, tá? Poderosa, verdadeira e cheia das decisões. Se você tem dores na coluna, a parte mais para cima são as emoções, a parte mais meio são os familiares e a parte final é a essência da vida, daquilo que você foi gerado. Porque dor da coluna, a vertical, ela está simbolizando o quê? Apego de alguma coisa. Está sobrecarregando o seu corpo, tá? Você está carregando uma carga além do seu limite. Eu não estou falando daquelas dores que as pessoas estão costumeiras por causa do exercício físico ou que abusou da sua coluna. Estou falando de dores mesmo, que isso ocasionou por alguma patologia também mal resolvida. Você sabia disso? Então, o Senhor está falando aqui pelo Espírito Santo, distribua as tarefas. Comece a delinear a tarefa para A, B ou C. Eu vou dizer para nós mulheres, primeiramente, a gente quer se sobrecarregar de tudo, quer dar conta de tudo. Não, a gente tem limites. Então, se você tem filhos pequenos, adolescentes, distribua a tarefa para eles. Se você mora com uma casa grande, distribua tarefas. Faça um mural, né, de exercício de tarefas que as coisas vão começar a melhorar. E o que tem tudo a ver isso? Calma que eu já vou explicar. A outra é dores nos braços, tá? É uma força esgotada, dores nos braços, nos ombros aqui, o que acontece? Sobrecarregar, abraçar o mundo e saber que nós temos limites. Nós temos limites em carregar coisas. Então você tem dor nos braços constantemente, bursite, da palma da mão. Isso tudo tá sobrecarregando você de fazer força fora do seu costume. E isso influencia no fluxo da abundância, porque você pega o dinheiro na mão, você pega as notas, você pega o cartão, você pega o celular para fazer chaves, né? Aleatórias, CPF, Pix para a vida de alguém. Então, você precisa estar com a força do seu braço reestruturada, alinhada, fortalecendo no mundo físico como no mundo espiritual. Tá? Isso que tudo o Senhor me deu hoje, tá? E depois, dores nas pernas. Claro que existem outras dores com outros significados, mas isso é para um outro dia. Essa aqui é específico para abundância, tá? Dores nas pernas. O andar está travado. Tá com dor nas pernas, do cóccix para baixo, cintura. Está com luxação, inchaço, zipra. Tudo que tiver ali, dores nas veias, varizes, principalmente as mulheres. Isso está trazendo desequilíbrio emocional. As pernas são as suas raízes também. Nós temos que andar, nós temos os pés, os dedos, as plantas dos pés, tudo isso. Se você tiver cascão no pé, se o pé estiver rachado o tempo todo, isso é sintomas emocionais mal resolvidos. Claro que existem ambientes que fazem rachar, mas é uma coisa constante, tá rachando o tempo todo. Tome cuidado, isso é um sinal de que tem coisas na sua vida espiritual que precisam ser resolvidos e o corpo traz sintomas disso, certo? Então, todas essas dores eu tenho aqui que o Espírito me ensinou.
vibram baixo, tá? São frequências baixas. Então, quando eu frequencio baixo, eu não consigo pegar o botão do fluxo da abundância do dinheiro com o botão da dor. Aí, por exemplo, assim, para você entender, você vai ligar uma estação de um rádio. A estação estéreo daquela vibração é 92.7. Se você botar 92.4, 5 vai chiar ou não vai ter uma boa conexão. Então, se eu não botar no 92.7, eu não vou ouvir aquela estação. Querido, a vibração do dinheiro, o fluxo da abundância é a mesma coisa. Podemos estar vibrando, às vezes, milímetros abaixo, esse dinheiro não vem, tá? Você pode fazer tudo, oração e pedir, fazer campanha, propósito, fulano orar, ciclano, beltrano, e taca, e assim por diante, e não acontecer nada. Porque as suas dores, a vibração que você está emanando, não é a mesma do Espírito Santo da abundância. Simples assim. Pegue uma estação de rádio. Pegue assim. Vamos pegar aqui um caderno. Tem um botão A, o botão B. Então, como é que eu vou fazer a conexão? Eu tenho que vibrar na mesma estação. Se eu quero ter dinheiro, se eu quero ter abundância, se eu quero prosperar alguma coisa, projetos, negócios, seja para qualquer área, tá? Isso aqui não é só com dinheiro, é com tudo. Eu tenho que vibrar na mesma frequência. Então, o que acontece com o nosso corpo? Nesse exato momento, está saindo ondas, tá? Essas ondas vão atingir vidas de pessoas. Pessoas que estiverem na mesma vibração que eu estou, elas vão ouvir o vídeo, elas vão se conectar e vão começar a aprender. Mas aquelas que não estão nessa mesma vibração, ou tá muito acima, ou tá muito abaixo, elas não vão se conectar com esse vídeo. Seja nessa época, ou seja para daqui 200 anos. Você está entendendo como a vibração é importante? Porque existem orações que não é por muito falar, é você vibrar. Então, quando Jeremias falou, bem sei os pensamentos que penso em vós do Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ele não falou à toa em Jeremias 29:11. E quando ele fala Jeremias 33, clama, não é para você gritar, não. Clamar no seu ser interior, querido. É claro que nós vamos ter vozes audíveis, sim, um momento. Só que o fluxo da abundância do universo, do dinheiro com o Espírito Santo, não é gritar. Não é chamar atenção, não é fazer alvoroço, aquelas coisas toda. É você ficar no silêncio, você aquietar o seu coração, o seu espírito e vibrar e visualizar, presta as chaves, e atentar aquilo que você quer como já tivesse acontecido. Porque não estaria em Hebreus 11. A fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam, mas das coisas que não se vê. Então, Abraão virou chaves, Jacó virou chaves, que ele profetizou, declarou que aquilo que não tivesse acontecido, mas como já tivesse. Então, você vai ver depois desse vídeo, vai fazer uma carta, vai fazer um check-up, o que está doendo, o que está fora, o que está estragado, o que está ruim do meu corpo, e vai pedir para que o seu alto corpo tenha autocura para expelir isso de você. Com chás, com terapias, com bons pensamentos, com hinos que agradam o Senhor, não hinos com dor de cotovelo, que tem muitos hinos ali que são baixa vibração, vem demônio. Eu não vou citar nome de hinos aqui, para não ser muito vitoriosa e levar bomba. Mas eu vou dizer para você, cuidado com coisas que você ouve, que muitas vezes isso vibra ruim, tá? Peça para suas antenas espirituais disserem, isso aqui é bom, isso aqui não é bom, certo? E depois, a segunda chave é tratar a raiz. Quando um agricultor, floricultura, vai tratar da planta e as raízes não tão boas, ele vai adubar, ele vai botar produtos, ele vai estercar, certo? Ele vai fazer com que vitamine aquela situação. O próprio
trabalhador falar, não, esse aqui já só dando árvores, não dá fruto, vamos cortar. Mas aí vem o vinhateiro e fala, não, eu vou estercar mais um ano. Se não der fruto, corta. E nós temos que fazer cortes na nossa vida. Se a tua árvore espiritual está carregada de pessoas entulhadas, fofoqueira, fuxiqueira, milindrose, blá blá blá, as tuas árvores estão sobrecarregadas e é uma erva daninha que está enraizando em suas raízes e você não pode evoluir. Então, pessoas tóxicas têm que ser eliminadas. Irmã, mas eu sou crente naquela casa e como é que eu faço? Você vai pedir ao Espírito Santo que nos seus tímpanos espirituais você cancela aquela situação daquele parente, cônjuge, filho, tio, que está o tempo todo naquele movimento, aquela vibração ruim, para não atingir você. Não é muito fácil, mas você consegue. Você vai pedir todos os dias uma blindagem. Peça às pessoas, tu me blinda minha mente, meu corpo, meu espírito, de todo espírito de palavra contrária que venha vibrar errado nas minhas conexões espirituais. E pede para cancelar. Cancela, cancela, cancela 3 vezes, tá? Quando vê que o ambiente da casa pesou, faça isso. É de um dia para o outro? Não, porque quando a gente começa a ter o aprendizado e começa a sair da zona de conforto e começa a exercer, vai exigir um pouco de técnica, de tempo, de estudo. Não é de um dia para o outro. O resultado pode ser que seja a longa data, mas ele vai vir. Por quê? Porque você persiste. Todo o conhecimento para você persistir, para você ter resultado, passa-se de 30 dias, tá? Não tem como dizer assim, não, em 2 dias tudo vai se resolver. Pode se resolver muitas coisas, porque vai depender muito daquilo que você vem vibrando de algum tempo, tá? Mas tem coisas que vai passar de 30 dias e não tem como. Vai depender da sua persistência, certo? E a terceira chave que eu acho assim, uma das mais poderosas e as pessoas usam muito pouco, que é mais pedir, é a gratidão, tá? A gratidão é uma das chaves que a Bíblia tem N delas ali. N de resultados poderosíssimos como resposta de tudo para casamento, para família, para filhos, para finanças, para negócios, para venda. Pensa num dia todo você só agradecer por tudo que você já tem, não aquilo que você vai conquistar, por aquilo que você já tem no momento. O problema das pessoas de escassez, que não está vendendo, que não está construindo alguma coisa, que parece que estagnou, porque ela quer algo que ainda não atingiu. Mas ela está vibrando escassez, então esse botão, querido, não vai atingir. Pode ser a oração do mais ungido, do profeta lá não sei da onde que orou, que não aconteceu. Aí muitas vezes, o irmão orou, a irmã orou, não aconteceu nada. Mas é porque a tua vibração não está na mesma frequência, tá? Você tem que vibrar na frequência saúde, na frequência da prosperidade, na frequência da abundância, na frequência do dinheiro, porque se você tiver paradigmas e crenças limitantes sobre a moeda, o dinheiro, criptomoeda, o que for, querido, a oração não vai resolver nada para você. Pode fazer 200 dias de campanha, mas se você não mudar suas crenças sobre a energia do dinheiro, não vai acontecer nada. Você pode ter loja online, você pode ter vendas físicas, você pode ter tudo. Só que tem um detalhe também importante. Vai depender muito da nação onde você está. Isso também contribui. As regiões e potestades sobre aquele governo que é daquele país, que também faz travar finanças, tá? Isso também é um dos paradigmas que bloqueiam, que você está fazendo tudo correto aqui, mas ainda não está acontecendo. Então, existe principado e potestade sobre essa nação, que está com as chaves desse país, que tem uma frequência do maligno. E aí, queridos, a batalha ainda é maior. Os teus botões espirituais têm que estar super evoluídos, tá? Porque depende da nação onde você está, né? O estado que você vive, a cidade que você está, o bairro, depende daquela vibração. Se as pessoas vivem pobreza, escassez, mendigação, isso também atrapalha nas suas negociações e vendas. Você sabia disso?
Eu aprendi com o Espírito Santo, ele me ensinou. Porque eu pedi para ele, pai, às vezes tem irmãos que estão fazendo tudo corretamente, mas não está acontecendo por quê? Aí ele falou, anota aí. Porque existe a cidade, a rua, o bairro, o estado, a nação. E cada um são demônios territoriais que estão ali operando para que a escassez, a pobreza, a miséria prolifere. Porque, gente, uma coisa é certa, por que eu trabalhei primeiro com a dor? Porque é um demônio da parmaqueia. As pessoas estão possessas com vontade o tempo todo de estar em farmácia. Não é o erro estar lá e comprar nenhum remédio. Não sou nada contra isso. Eu também compro remédios, eu também compro algumas vitaminas necessárias. Mas eu não vivo só daquilo. Eu já entrei dentro de um ônibus, certa feita, com uma moça mais jovem do que eu, mais de 20 anos. Só na bolsinha dela, de sacolinha de farmácia, tinha mais de 15 remédios. E eu fiquei horrorizada com aquilo, tá? Eu falei de Jesus para ela e um monte de coisas. Só que a pessoa tá tão naquilo que ela vai tomar, que aquilo vai resolver, que vai acontecer mil coisas e não acontece. Fica mais dependente ainda. Porque onde você mora, se tem um raio de 10 quilômetros, 15 quilômetros e tem muitas farmácias, o espírito de pobreza e escassez aumenta, porque as pessoas estão dependentes desses remédios. Você sabia disso? Então tá aqui chaves preciosíssimas que ninguém quase explica, ou que pouco explica, não divulga, porque quer ganhar muito dinheiro também com isso. Não é errado, porque isso aqui é conhecimento, isso aqui é entrega, jejum, permanência e dedicação com o Espírito Santo, tá? Então, você vai ter que cuidar das suas raízes e vai ter gratidão. Gratidão, queridos, não é agradecer por aquilo que você ainda não vai ter. Você já pode agradecer. Obrigado, Senhor, pelo carro maravilhoso, tal ano, tá. Sim, mas também agradecer por aquilo que você já tem. Gente, o oxigênio, ele é muito poderoso. Lembra na pandemia, quantas pessoas usaram oxigênio artificial e não tinha que dar conta de tudo e pessoas morreram? Então, esse oxigênio que temos aqui gratuitamente, ele é valiosíssimo. Pensa em alguém que tem que ter oxigênio artificial, é horrível, tá? Então, você já agradece pelo despertar. Você já faz a tua oração ali, os primeiros 7 segundos de vida que você orar, vai determinar aquilo que você vai ter naquele dia. Se você vai ter um dia de trevas ou se vai ser um dia de bênção. Eu não estou dizendo que vai haver desafios, porque eu não vou dizer problemas, tá? Que a gente vai resolver problemas. Não vou dizer que eu e você teremos desafios. Porém, se os primeiros 7 segundos, quando você despertar, você já pensar no problema, da dificuldade, boleto para pagar, encrenca, desafio, gente, é isso que você vai vibrar. Aí o dinheiro nunca vai ser o suficiente, porque você já vibrou baixo, tá? Então, eu botei aqui alguns pontos que, se for falar aqui mesmo, gente, tem mais de 1000 pontos sobre frequência de dinheiro. Mas eu só falei 3, assim, básicos, os tradicionais, para você começar a entender. Então, você quer vibrar em vendas, você tem que mudar suas crenças. Que crença que você tem quando você olha para o dinheiro? Que crença que você tem quando você olha para uma pessoa, você já amaldiçoa? Então, tem tudo isso. A nossa mente, ela é uma mente poderosa. Então, você é o que você é, com aquilo que você pensa, tá? Jeremias falou isso, Salomão falou isso em Provérbios, João falou isso. Adore o Senhor, tá? Porque a plenitude é poderosa. Eu gosto muito de Efésios 3:18, que ele fala tudo, tá? Ele fala tudo aqui, ó. Efésios, vou falar aqui com você porque isso aqui é muito importante. É um conhecimento riquíssimo que não tem dinheiro que pague esse aqui. Esse aqui é um dinheiro que não se paga. Não tem valor que pague esse conhecimento, tá? Então, você vai lá para Efésios, no capítulo 3, no verso 18, fala o seguinte: vos seja possível em união com todos os santos. Então, tá aqui uma das chaves também para você. Você tem que ter comunhão com todos, mesmo que você não concorde com algumas coisas, mas não deixe. Se ele faz o A, B ou C, deixe eles fazer. Você não precisa estar em acordo e nem estar debaixo daquela autoridade. Mas deixe eles fazerem,
tá? Se eles pregam por ódio, por confusão, por contenda, deixa eles pra lá, tá? Seja possível união com todos os santos. Então, mesmo que não concorde com você ou não concorde comigo, cada um siga para onde foi chamado. Se é para A, B ou C, fique, tá? Tá tudo bem. Muitos vão ter sua iluminação aos poucos, certo? Vamos continuar. Compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade dessa fraternidade, que é a comunhão, a intimidade, a entrega, o conhecimento, o favor de Deus, as amizades. Então você tem que ter essa profundidade. Você tem que se alargar para as coisas de Deus. Você tem que ter a altura para chegar ao nível dessa vibração. E você tem que ter a largura para alargar o odre e entender a verdade do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, essa aqui é uma das palavras mais chaves para fluxo de abundância. Isso aqui pode ser pregado para todos os tipos, para todas as maneiras e todas as formas. Vai depender do contexto que você está vivendo. Então, cuide das suas raízes. Quais são o teu pai, a tua mãe, o teu avô, bisavô? Então, eu vou deixar aqui um exercício no final desse vídeo agora. Se você quiser fazer, tá? Ele vai trazer um resultado. Às vezes, curto, médio ou longo prazo. Eu sempre gosto da cartinha. Você vai pegar uma folha de papel e vai fazer uma análise agora de todas as dores físicas de agora. Que você está sentindo agora, nesses últimos dias. Nas últimas semanas. Ah, tô com dor aqui, tô com dor lá, tô com dor lá. Mesmo que não sejam as dores que eu falei aqui. Mas você vai fazer uma análise. Depois dessa análise, você vai escrever assim: o que eu tenho de repúdio ao dinheiro? Quando você pensa no dinheiro, o que você pensa? Tem ódio dele? Tem raiva? Tem aflição? Tem nojo? Ou gosta demais? Anota, tá? Porque dependendo se você gosta dele ou não, existem algumas raízes a ser tratadas. Com certeza não está fluindo porque você tem ressentimento do dinheiro, tá? E isso tem que ser tratado. E depois você vai agradecer. E aí você diz assim, e você escreve assim: Senhor Espírito Santo, aí você coloca o seu nome completo. Ou se você vai fazer por alguém, o nome do fulano ou da fulana. Me desligo, como Mateus 18:18, que tudo que nós ligamos aqui na terra, tá? Nós desligamos no céu, e o que ligamos aqui na terra, também ligamos no céu. Eu me desconecto de toda dúvida, doença, enfermidade, pactos, palavras contrárias até a 14ª geração. Se teve alguma coisa que fizeram de errado, mau uso do dinheiro, desejaram mal, prostituíram, alcoolismo, aí você pode colocar tudo aquilo que você já viveu na família ou você mesmo já cometeu, você vai lá, anota, tá? E pede para desligar de tudo aquilo debaixo do sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. O sangue do Cordeiro é que liberta. Todos os cativeiros que eu tive preso por meses, por décadas, por ano, eu saio de lá agora em nome de Jesus, o Rei da Glória. E isso chama-se autolibertação. Aí você pode, fulano fez isso comigo. Se quiser detalhar algumas coisas, né, importantes que ainda tá doendo em você, isso também vibra escassez. Porque se você lembra de alguma coisa e ainda está doendo, é que esse perdão não está bem sarado. E o fluxo não vai gerar. Não entra, queridos. O botão do dinheiro não vai entrar ainda. Por quê? Porque você tá com amarga, você tá ressentido por ciclano, fulano, beltrano. Porque para entrar 100% no fluxo da abundância, do dinheiro, a coisa começar a fluir, você vender, você produzir e tudo que você fizer prosperar, não pode ter nenhuma raiz de dor. E quando você olhar para aquela raiz, ela tem que estar tratada. Então você tem que fazer isso todos os dias. Me limpa, me purifica debaixo do Cordeiro todas as minhas mazelas. Tudo aquilo que eu acho que foi uma verdade, que é uma mentira. Tudo aquilo que eu acreditei, que achei que era sincero e não foi. Mas faça com sinceridade. Queridos,
Depois vocês vão comentar nesse vídeo e vão voltar. Minha irmã, é verdade. Eu comecei a fazer, as coisas começaram a mudar. Pode fazer, porque eu tenho experiência própria. Eu tenho, queridos. Eu não tô falando aqui à toa. Isso aqui é conhecimento puro do céu, tá? Primeiramente veio do trono da glória. Eu fui para as cortes das bibliotecas celestiais. Ele me trouxe isso aqui. E debaixo da palavra de Deus. Então, quando eu tenho raízes mal resolvidas, você pode até morar no Alphaville ou no Alfavelo. Não vai fluir nada. Porque também vai depender daquilo que você emana. Muitas das vezes, pessoas têm que se mudar de endereço. Você vai ter que ter uma ação, tá? Tem situações que o próprio Deus, filho, sai daí. Não more nessa casa mais, porque isso vai atrapalhar. É um fluxo contrário. Principalmente se você mora com parente, com pai, com mãe ainda. Eu sei que nós temos que honrar nosso pai e nossa mãe, mas muitas vezes isso atrapalha. Vai ter que cortar o cordão umbilical. Então, para romper em algumas coisas, alguns vão ter que mudar de cidade, mudar de rua, mudar de bairro, mudar de estado. Se precisar mudar até de nação. Isso pode acontecer? Pode. São para todos? Não. São linhas específicas para algumas situações específicas. Se você é uma das pessoas que se encaixam, tá brilhando tudo aqui, que tem que se mudar, por que você procrastina? Uma das coisas que também não acontece no fluxo da abundância é a procrastinação, é deixar para depois. Querido, eu falo por também experiência própria, porque eu vivo coisas assim que o Senhor me testou. Então, por isso que eu lhe passo no conhecimento, porque são coisas que eu já passei, passo e aprendo. Eu estou na mesma situação que você. Eu já saí de Santa Catarina, já fui para Rio de Janeiro. Estou aqui no Nordeste. E daqui mais uns dias, se tiver que mudar novamente, eu irei. Mas por enquanto o Senhor não me deu essa ordem. Porém, eu tenho que cumprir o meu tempo. Está lá em Eclesiastes 3, são 13 ciclos. E todos passam por ele, independente daquilo que você crê ou duvida, ou ateu, ou ateia, não importa. Todos passam por aquele ciclo, tá? Não tem como. Então, que você vibre essa frequência. Para você exalar o bom perfume de Cristo, tá? Você pode ter 200 anos de igreja, ser um bispo, um padre, um apóstolo, apostólico. Você pode ser uma irmã de ciclo de oração, um intercessor, independente da sua hierarquia, aquilo que o Senhor te chamou para uma boa obra. Mas se os seus botões não estão conectados com a vibração do dinheiro, não vai adiantar de nada. Você tem que alinhar com ele. Você tem que fazer uma outra cartinha e fazer as pazes com o dinheiro, tá? Você vai pegar seus documentos pessoais, você vai pegar tudo que você reflete a dinheiro, contas, boletos, cartão de crédito, cartão de débito, o que você tiver, você vai pegar do lado da direita, né? Você vai botar ali e vai apresentar: Senhor, eu faço, meu nome, tá? Peço perdão e misericórdia por muitas vezes eu negligenciar recursos ou não querer abençoar alguém, não querer ofertar, por achar que acaba o dinheiro rápido. Porque se eu der 10 reais, 5 reais para alguém, vai me fazer falta. Tô falando dinheiro baixo, tá, gente? Mas pode ser qualquer valor. E aí, eu quero pedir perdão, Senhor, por eu ser muitas vezes irresponsável e negligente além disso. Que os recursos que o Senhor tem me dado, seja de 5 reais, de 1 milhão de reais, eu sou grata, tá? Eu sou feliz por aquilo que o Senhor tem me dado. Faz agora desse fluxo, dessa abundância, do que eu vendi e também do que eu não vendi, as bênçãos do Senhor. Aí você pode ir lá em Deuteronômio 28 e declarar do 1 ao 14 as bênçãos sobre a tua vida. Faça isso pelo menos 30 dias. Você pega os seus documentos, seus boletos, tudo que você paga, tributos, IPVA, IPTU, INSS, mas não sei o quê. E você vai fazer gratidão, tá? Mesmo que ainda, até por as dívidas que não foram pagas, você vai dizer: Pai, ainda estou em débito com isso. Me faça ter abundância e entender, Pai, esse fluxo agora.
Em o nome de Jesus, porque a tua palavra diz que os tesouros das escuridades estarão abertas, os meus depósitos vão transbordar, e eu quero ver isso agora, Deus. E declare: está feito, está consumado, amém. E bata a palma, faça algum barulho, uma sineta, alguma coisa do tipo, agradeça. Queridos, o universo vai entender que você está feliz, a tua vibração começa a aumentar e aquelas entidades ruins ao redor, aquela energia ruim de dor, de enfermidade, de insatisfação, vai começar a ir embora. E os pensamentos vão começar a ser tratados. Não esqueça sempre de você, pela manhã, colocar suas armaduras espirituais, tá? O cinturão da verdade, a couraça da justiça, as sandálias, o escudo da fé, o capacete e a espada do Espírito, que é a palavra. E oração em língua, se você puder. Isso vai te ajudar e contribuir em muitas coisas. Amém? Então, Pai, eu quero te agradecer, Espírito Santo, por esse carinho, para a tua palavra aqui, nesse conhecimento real, verdadeiro, sincero, honesto, Pai, para que o botão da abundância, do fluxo do dinheiro, a tua filha, o teu filho se conecte, Pai, para se trabalha com vendas, com lojas online, meu Pai, físicas, que trabalha com vendas diretas e indiretas, meu Pai, que possam transbordar e que suas raízes, as suas emoções, as palavras malditas, as maldições hereditárias sejam canceladas, cativeiros sejam, Pai, dispersos pelo poder do Espírito Santo. Eu declaro pelo sangue de Jesus que as bênçãos do Senhor enriquece e não acrescentador. Provérbios 10, 23, tá? Então, querido, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que a paz, a shalom de Deus continue transbordando a sua vida em Cristo Jesus, o Rei da Glória.